Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Assim, você ajuda o nosso canal crescer e chegar cada dia mais longe. Tenham bons sustos. A caixa de música. A caixa de música. Ainda me arrepio só de pensar nela. Eu sei que parece bobagem, uma peça antiga de madeira e metal, mas o que eu vivi com ela, bem, não foi bobagem nenhuma. Tudo começou quando me mudei para a casa da minha avó depois que ela faleceu. Era uma casa antiga, com mais de 70 anos, cheia de móveis pesados e escuros, cheiro de mofo e lembranças empoeiradas em cada canto. Eu tinha 20 e poucos anos na época, cheio de planos para transformar aquele lugar em algo meu, mas não fazia ideia do que me esperava. Mexendo em um dos sótãos empoeirados, daqueles que te fazem tossir e espirrar a cada passo, encontrei a caixa. Ela estava escondida atrás de uns lençóis velhos e desbotados, dentro de uma arca de cedro que parecia não ter sido aberta há décadas, como se alguém quisesse que nunca fosse achada. Era de madeira escura, quase preta, entalhada com padrões estranhos que pareciam folhas retorcidas e rostos distorcidos, alguns quase demoníacos em sua expressão. Não havia corda para dar o toque, nem chave para abrir. Mesmo assim, a curiosidade falou mais alto. Era linda, de uma beleza sombria, e eu me senti estranhamente atraído por ela. Levei-a para o meu quarto, um cômodo que eu tentava clarear com tinta nova e objetos modernos, mas que parecia resistir à mudança. Tentei abri-la de todas as formas, usando facas, forçando as juntas, mas ela estava selada, como se fosse uma peça única. Desisti, deixando-a na estante entre uns livros velhos que pertenciam à minha avó. Naquela noite, o som começou. Um som fraco, quase inaudível a princípio, mas inconfundível. Era a melodia de uma caixa de música, uma melodia triste, lenta, que parecia arranhar a alma, como se as notas fossem feitas de vidro quebrado. Saltei da cama, o coração disparado contra as costelas. Olhei para a estante. A caixa estava fechada, exatamente como eu a deixara. Mas o som? Ele vinha dela. Eu cheguei perto, encostei o ouvido na madeira fria e a melodia ficou mais nítida. Como era possível? Nos dias que se seguiram, a melodia se tornou mais presente. Ela tocava à noite, sem que eu a tocasse, e a cada vez ficava um pouco mais alta, um pouco mais distorcida, como se estivesse desafinando, mas de uma forma propositalmente dissonante. A tristeza da melodia se transformava em uma melancolia profunda, quase desesperadora. Comecei a ter pesadelos terríveis. Sonhava com a casa da minha avó, mas não a casa que eu conhecia. Era uma versão retorcida, vazia, escura, e a melodia da caixa ecoava por todos os cômodos, me chamando, me atraindo para o seu centro. Via sombras se movendo nas paredes, formas esguias e amorfas que se arrastavam pelos cantos. Eu ouvia sussurros que não conseguia entender, mas que me enchiam de um pavor indescritível, um medo visceral que parecia vir das profundezas da minha alma. E o pior era que eu sentia que não estava sozinho. Uma presença fria e pesada começou a me acompanhar pela casa. No início, era só uma sensação, um calafrio na nuca, um arrepio sem motivo. Mas depois comecei a ver vislumbres de algo escuro no canto do olho, formas que sumiam quando eu virava a cabeça. A sensação de ser observado se tornou constante e a temperatura caía drasticamente em certos pontos da casa, mesmo nos dias mais quentes. Eu sabia que era a caixa. Ela tinha trazido algo com ela, algo que estava se alimentando do meu medo e da minha sanidade.
Tentei me livrar dela, juro que tentei. A primeira vez que a peguei para jogar fora, minhas mãos congelaram. Senti uma força invisível me prendendo, me paralisando. Minha cabeça começou a doer como se 1000 agulhas estivessem me perfurando o cérebro. E a melodia da caixa explodiu nos meus ouvidos, tão alta que achei que os meus tímpanos iam estourar. Caí no chão, tremendo incontrolavelmente, incapaz de me mover com a visão turva e as lágrimas escorrendo. Quando a dor diminuiu e eu consegui me levantar, a caixa estava de volta na estante, intocada, como se zombasse dos meus esforços. O terror se tornou meu companheiro constante. Eu não dormia mais. As noites eram um tormento, passadas acordado, encolhido na cama, ouvindo a melodia da caixa e esperando o próximo ataque de medo. Não comia direito. Estava pálido, com olheiras profundas, meus nervos à flor da pele. A entidade, fosse o que fosse, estava ficando mais forte. As sombras não eram mais vislumbres, elas tomavam forma, espreitando na escuridão do meu quarto, seus olhos vermelhos brilhando na penumbra, observando cada movimento meu. Eu ouvia respirações geladas no meu pescoço. Sentia toques frios nos meus braços e pernas, como se garras invisíveis estivessem me apertando. Às vezes, sussurros ininteligíveis flutuavam pelo ar, parecendo vir de todas as direções ao mesmo tempo. A caixa tocava sem parar agora, a melodia macabra preenchendo cada canto da casa, se tornando uma canção de ninar para a loucura. Eu sabia que precisava fazer algo, ou acabaria como parte daquele lugar. Mais uma lembrança empoeirada, mais uma vítima daquele objeto amaldiçoado. Não sei de onde tirei forças, mas, uma noite, quando a sombra mais escura estava mais próxima do que nunca, pairando sobre mim na cama, eu a encarei. Meus olhos fixaram na caixa, que tocava incessantemente, a melodia distorcida e alta agora. Meu avô, antes de morrer, era muito ligado a essas coisas antigas, essas lendas e superstições. Lembrei de uma vez ele falando sobre quebrar a ligação, sobre como um objeto amaldiçoado criava um elo com o seu portador, e que para quebrar o ciclo era preciso destruir o objeto no fogo purificador. Com as mãos tremendo, mas com uma determinação desesperada queimando dentro de mim, agarrei a caixa. Desta vez, a dor veio mais forte, mais intensa. Senti como se estivesse sendo esmagado. Minha mente gritava. As sombras se agitaram furiosamente. Os sussurros se tornaram gritos estridentes que pareciam rasgar o próprio tecido da realidade. Mas eu não soltei. Eu sabia que era agora ou nunca. A vida ou a morte da minha sanidade. Corri para o quintal, tropeçando no escuro, para o local onde havia uma velha fogueira que minha avó usava para queimar folhas e galhos secos. Havia lenha guardada ali, e com as últimas fagulhas da minha razão, acendi o fogo. Com toda a minha força e o desespero me impulsionando, arremessei a caixa nas brasas. A madeira chiou e estalou, e um grito agudo, desumano, ecoou pelo ar, um som que parecia vir de uma garganta sem corpo, cheio de fúria e agonia. As chamas da fogueira pareceram explodir para cima, e eu vi uma forma esguia e disforme, feita de pura escuridão, se contorcer em meio ao fogo, seus olhos vermelhos fixos em mim em um ódio puro e indizível, antes de se desfazer em fumaça negra que se dissipou rapidamente no céu noturno. A melodia parou, de repente. O silêncio que se seguiu foi quase tão assustador quanto a música. Um silêncio pesado, mas abençoado. A caixa virou cinzas e, com ela, a presença maligna se foi. Desde então, a casa parece mais leve, o ar mais puro. Mas eu não mais fui o mesmo. Ainda sinto um arrepio quando ouço uma melodia de caixa de música, e as sombras da minha casa, à noite, ainda me fazem pular com qualquer barulho. A experiência me marcou e me ensinou uma lição terrível. Alguns objetos não são apenas objetos. Alguns são portais, e o que eles trazem, bem, essa é uma história para a qual ninguém está preparado. Ainda me lembro daquele espelho. Não era um espelho qualquer,
desses que você compra em lojas de departamento. Era uma peça antiga, do tipo que parece ter séculos de história embutida na sua própria estrutura. A moldura de madeira escura era tão intrincada que parecia se contorcer em padrões grotescos de folhas e galhos retorcidos, e um vidro que, por mais que eu limpasse com os melhores produtos, sempre parecia ter uma névoa embaçada, um véu translúcido que distorcia levemente o que estava por trás. Ele apareceu na minha vida de uma forma que deveria ter sido um aviso, uma bandeira vermelha berrante. Foi um presente de um antiquário excêntrico que eu mal conhecia. Ele tinha uma loja pequena e abafada no centro, cheia de tralhas empoeiradas, e ele insistiu que eu o levasse, quase me forçando, como se quisesse se livrar de um fardo pesado. "É uma peça única", ele murmurou, com um brilho estranho nos olhos. "Traz sorte para quem o possui." Eu deveria ter desconfiado. Eu morava sozinha em um apartamento pequeno e acolhedor no bairro da Bela Vista, em São Paulo. E o espelho acabou na sala de estar, encostado na parede mais livre. No começo, eu mal o notava. Era apenas mais um objeto de decoração. Mas então, as coisas começaram. Pequenas coisas que eu atribuía ao estresse do dia a dia. Eu via meu reflexo, e por uma fração de segundo, ele parecia distorcido, mais velho, com uma expressão de sofrimento que não era minha. Meus olhos pareciam vazios, minhas feições sulcadas pela dor. Eu piscava e voltava ao normal. Achei que era cansaço, que a luz estava me enganando. As coisas pioraram à noite, quando o apartamento mergulhava no silêncio e na escuridão. Eu começava a ver movimentos no meu reflexo quando passava pelo espelho. Uma sombra rápida, esguia, atrás de mim, que eu sabia que não estava lá na realidade. Às vezes, o brilho dos meus olhos no reflexo parecia mais intenso, quase demoníaco, como se algo maligno os estivesse usando como porta. A princípio, eu me convencia de que minha mente estava me pregando peças, que a solidão estava me afetando. Mas o medo começou a se instalar, pesado e frio, enrolando-se em meu peito, como uma serpente. A parte mais aterrorizante foi quando comecei a ter visões. Não eram sonhos. Eu estava acordada, com os olhos bem abertos, sentada no sofá ou andando pela sala. Eu olhava para o espelho e, em vez do meu apartamento, via cenas vívidas e aterrorizantes. Eram sempre as mesmas. Uma mulher com um cabelo escuro emaranhado e olhos cheios de dor e desespero, chorando incessantemente. Ela estava sempre na frente do espelho, com as mãos levantadas, como se estivesse implorando por ajuda ou se defendendo de um ataque iminente. E então, uma mão esguia e pálida aparecia na moldura, estendendo-se para ela, tentando alcançá-la, quase tocando-a. Eu sentia um arrepio gélido que me percorria a espinha toda vez que via isso, um pressentimento de algo terrível. A cada visão, a presença no apartamento se tornava mais forte, mais opressora. Eu sentia um peso esmagador, como se houvesse alguém atrás de mim, tão perto que eu podia sentir a sua respiração fria no meu pescoço. Embora não houvesse ninguém. O ar ficava denso, quase sufocante, e o cheiro de mofo e algo parecido com rosas secas e em decomposição enchia o ambiente. Um aroma adocicado e fúnebre que me dava náuseas. Uma noite, acordei abruptamente com um barulho. Um arranhão suave na madeira, seguido de um gemido baixo. Olhei para o espelho e a mulher da visão estava lá. Não mais no reflexo, mas dentro do meu quarto, flutuando a poucos centímetros do chão, pairando sobre o espelho.
Seus olhos eram vazios, pupilas dilatadas em um mar de branco, e ela estendeu a mão em minha direção, sussurrando um nome que não era o meu, mas que me fez sentir um calafrio terrível, um reconhecimento inato de que aquela voz carregava um sofrimento profundo e antigo. Naquele momento, percebi que o espelho não estava só mostrando o passado. Ele estava prendendo uma alma atormentada que estava presa entre os dois mundos. E essa alma queria algo, talvez liberdade, talvez vingança, ou talvez algo a estivesse usando, uma entidade parasita que se alimentava de sua dor. Minhas pesquisas online, feitas em madrugadas de insônia e terror, sobre lendas de espelhos amaldiçoados, me levaram a histórias de vingança e espíritos presos em objetos. Eu descobri que, muitas vezes, esses objetos eram usados para se vingar de alguém ou eram um local de um evento traumático, um assassinato, um suicídio. A mulher no espelho parecia estar presa por uma força maligna, e a mão que tentava alcançá-la, eu temia o que aquilo representava, o que ela queria fazer. Eu sabia que precisava me livrar daquele espelho. A presença estava ficando insuportável. A mulher nos meus sonhos e visões era cada vez mais vívida, quase tangível. Juntei toda a coragem que me restava e, com as mãos tremendo incontrolavelmente, tentei tirá-lo do apartamento. Mas ele parecia pesado, preso ao chão por uma força invisível, como se estivesse enraizado ali. A moldura estava fria, quase congelante ao toque, e minha pele queimava onde a tocava. Com o desespero crescente, peguei um martelo que guardava para pequenos concertos. Eu tinha que quebrar o espelho, pulverizá-lo em 1000 pedaços para quebrar a ligação. No momento em que levantei o martelo, uma força invisível me empurrou para trás com violência, me jogando no chão com um baque surdo. A imagem da mulher no espelho começou a gritar, um grito silencioso que parecia perfurar minha mente, preenchendo-a com dor e agonia. A moldura se contorceu, a madeira estalando e rangendo, e a mão pálida se estendeu fora do espelho. Desta vez, não para a mulher, mas para mim, suas garras espectrais se aproximando do meu rosto. Reuni toda a minha força. Não podia deixar que aquilo me pegasse, que me arrastasse para aquele abismo de tormento. Com um grito de raiva e medo, uma liberação primal de terror, me lancei contra o espelho, batendo o martelo com toda a força que eu tinha. O vidro se estilhaçou com um som estrondoso, um som de 1000 cacos de gelo se partindo. E junto com ele ouvi um grito agonizante, um misto de raiva e desespero que parecia vir das profundezas da terra, uma alma sendo dilacerada. O peso no ar se dissipou instantaneamente e a temperatura voltou ao normal, como se um cobertor pesado tivesse sido tirado de mim. Eu recolhi os cacos, com a pele arrepiada e o estômago embrulhado, e os joguei fora imediatamente, me livrando de cada pedacinho daquele objeto amaldiçoado. Desde então, nunca mais tive visões ou senti a presença. Mas às vezes, quando olho para o meu próprio reflexo em qualquer outro espelho, por um segundo, juro que vejo um brilho sombrio nos meus olhos, um eco daquele terror que um espelho trouxe para minha vida. Nunca fui uma pessoa de colecionar coisas antigas, mas havia algo naquela boneca que me atraiu desde o primeiro instante em que a vi na prateleira daquela loja de antiguidades poeirenta aqui em São Paulo. Era uma boneca de porcelana, com um vestido de renda branco um pouco amarelado pelo tempo, cabelos castanhos finos cuidadosamente penteados e olhos azuis vívidos que pareciam ter uma profundidade surpreendente para um objeto inanimado. O antiquário, um senhor magro de olhar evasivo,
me contou que ela tinha vindo de uma velha casa de fazenda no interior. Ele não sabia muitos detalhes, mas havia algo em seu tom que me deixou ligeiramente desconfortável, como se ele estivesse se livrando de algo problemático. Na época, eu estava passando por um momento de solidão. Morava sozinha em um apartamento no centro, e talvez por isso a ideia de ter algo com uma presença tão marcante me pareceu reconfortante, por mais estranho que soe agora. Comprei a boneca por um preço até razoável, considerando a sua aparente antiguidade e detalhes delicados. Dei a ela o nome de Elisa, um nome que simplesmente surgiu na minha mente. No início, Elisa era apenas uma peça de decoração na estante da minha sala. Eu a admirava às vezes, impressionada com a qualidade da porcelana e a delicadeza do seu rosto. Mas com o passar dos dias, comecei a notar coisas estranhas. Pequenos objetos mudavam de lugar perto da estante onde Elisa ficava. Um livro que eu tinha certeza de ter deixado na mesa de centro aparecia encostado na boneca. Um porta-retrato virava ligeiramente. Eu sempre racionalizava, pensando que talvez eu estivesse esquecendo onde havia colocado as coisas ou que o vento que entrava pela janela fosse o culpado. As coisas se intensificaram gradualmente. Comecei a ouvir sussurros tênues vindos da direção da sala durante a madrugada. Eram sons indistintos, como se alguém estivesse falando muito baixo, quase inaudível. No começo, acordava assustada pensando que havia alguém no meu apartamento. Verificava todos os cômodos, mas nunca encontrava nada. Apenas o silêncio, quebrado pelo tic-tac do relógio da cozinha. Com o tempo, percebi que os sussurros pareciam vir especificamente da estante onde Elisa estava. Uma noite, acordei com um barulho suave de madeira rangendo. A luz fraca da rua entrava pela janela, iluminando a silhueta da estante. Para meu horror, vi Elisa balançando sutilmente na vertical, como se alguém a tivesse empurrado levemente. O movimento era quase imperceptível, mas inegável. Meu coração começou a disparar e um medo frio me paralisou na cama. Na manhã seguinte, tentei me convencer que tinha sido um sonho, que o cansaço estava me afetando. Mas a lembrança daquele balanço lento e silencioso era demasiado vívida para ser ignorada. O aspecto mais perturbador de tudo era o olhar de Elisa. Seus olhos azuis pareciam me seguir por todo o apartamento. Não importava onde eu estivesse, sentia que ela estava me observando. Se estava na cozinha, preparando o café, tinha a sensação de que ela estava me espiando da sala. Se estava lendo no sofá, sentia seu olhar fixo em mim. Cheguei a mudar a boneca de posição várias vezes, virando-a para a parede, mas a sensação persistia. Era como se seus olhos pudessem penetrar a porcelana e enxergar através dela. Além disso, comecei a ter pesadelos vívidos e aterrorizantes. Sonhava com Elisa se movendo sozinha, seus olhos brilhando com uma luz sinistra, sua boca de porcelana se abrindo em um sorriso malévolo. Em alguns sonhos, ela se aproximava de mim, sussurrando coisas incompreensíveis em um tom infantil, mas carregado de ameaça. Acordava banhada em suor, com o coração acelerado e uma sensação opressora de terror. Minha vida começou a se tornar um pesadelo constante. Eu estava sempre nervosa, assustada com qualquer ruído, com a sensação constante de ser observada. Minha produtividade no trabalho caiu, minhas amizades se afastaram porque eu estava sempre tensa e paranoica. Eu sabia que Elisa era a causa de tudo aquilo, mas não conseguia entender como uma simples boneca poderia ter tanto poder sobre mim. Com o tempo, as coisas foram ficando ainda piores. Pequenas tragédias começaram a acontecer na minha vida. Perdi meu emprego inesperadamente. Meu celular quebrou sem motivo aparente. E tive pequenos acidentes domésticos. Coisas que isoladamente poderiam ser coincidências, mas que juntas criavam um padrão sinistro. Eu sentia que Elisa estava trazendo azar para minha vida, como se uma nuvem negra pairasse sobre mim desde que ela entrara no meu apartamento. Um dia,
encontrei Elisa caída no chão da estante. Ela estava deitada de bruços e um de seus olhos de porcelana estava trincado, uma rachadura fina atravessando a íris azul. No lugar da rachadura havia uma mancha escura que parecia sangue seco. Entrei em pânico. Eu não a tinha tocado desde o dia anterior. Como aquilo poderia ter acontecido? Aquele foi o ponto de inflexão. Eu sabia que não podia mais viver daquela maneira. Elisa não era apenas uma boneca antiga. Ela era algo mais, algo maligno que estava destruindo minha vida. Decidi que precisava me livrar dela. Tentei jogá-la no lixo, mas uma força estranha me impedia de sequer levantar a boneca. Ela parecia ter ficado incrivelmente pesada. Tentei dá-la a outra pessoa, mas um pressentimento terrível me dizia que eu não podia transferir aquela maldição para outro pobre. A única solução, eu sabia, era destruir Elisa. Naquela noite, levei a boneca para o quintal do prédio, um espaço pequeno e isolado. Acendi uma fogueira improvisada com galhos secos e jornais velhos. Meus dedos tremiam enquanto segurava Elisa. Seus olhos pareciam fixos em mim, acusadores. Hesitei por um momento, mas a lembrança de todos os dias de terror me deu a coragem necessária. Com um grito, atirei a boneca nas chamas. O fogo crepitou, engolindo o vestido de renda e começando a escurecer a porcelana. Um cheiro forte de queimado invadiu o ar. Enquanto as chamas consumiam Elisa, ouvi um grito agudo e lancinante, um som que parecia vir da própria boneca. Foi um grito de pura agonia e raiva que me fez cambalear para trás, tapando os ouvidos. Os olhos de porcelana brilharam intensamente por um último instante antes de estourar com um estalo seco. Assim que a última parte da boneca se desfez em cinzas, uma sensação de leveza tomou conta do ambiente. O peso constante que eu sentia no peito desapareceu. Os sussurros cessaram, os pesadelos pararam. Minha vida começou a voltar ao normal, lentamente. Consegui um novo emprego, refiz laços com amigos e a sensação constante de ser observada finalmente se foi. No entanto, até hoje, sempre que vejo uma boneca de porcelana antiga, sinto um arrepio percorrer minhas espinhas. Lembro-me dos olhos azuis vívidos de Elisa e do terror que ela trouxe para minha vida. E por mais que tente esquecer, uma pequena dúvida permanece em minha mente. Será que a maldição realmente se foi para sempre? Ou apenas está adormecida, esperando para se manifestar em outro objeto, em outro momento da minha vida? Às vezes, à noite, ainda acho que ouço um sussurro distante, um eco do passado aterrorizante que uma simples boneca de porcelana me proporcionou. Minha família sempre teve uma estranha paixão por antiguidades. E de todos os objetos que adornavam a velha casa de meus avós, nenhum me causava tanto calafrio quanto a harpa. Não era uma harpa comum. Era uma peça imponente de madeira escura, quase preta, com detalhes entalhados de rostos angustiados e galhos retorcidos. Suas cordas estavam manchadas e um de seus pilares laterais rachado. Minha avó só me disse que veio de um casarão abandonado e que ninguém mais conseguia mantê-la lá, o que só atiçou minha curiosidade infantil. Os primeiros incidentes foram sutis. Eu ouvia melodias fracas e etéreas vindo da sala de música, uma canção de ninar distorcida que parecia carregar um lamento. Corria para ver, mas a sala estava vazia e a harpa silenciosa.
Com o tempo, as melodias se tornaram mais frequentes e mais audíveis, sempre à noite. Comecei a ver sombras dançantes nas paredes da sala de música, movendo-se em sincronia com as notas fantasmagóricas. A presença na casa se tornou palpável. Um frio inexplicável emanava da sala de música e as flores murchavam rapidamente perto da porta. Uma sensação de opressão e tristeza profunda pairava no ar e eu sentia um olhar constante sobre mim. Meus pesadelos se tornaram vívidos. Eu estava presa na sala, as cordas da harpa me amarrando, enquanto rostos contorcidos emergiam da madeira escura, gritando. Meus avós estavam definhando. Minha avó adoeceu gravemente, murmurando o nome da harpa em seu delírio. Meu avô, desesperado, me revelou a verdade. A harpa havia pertencido a uma artista que havia cometido suicídio naquele casarão. A harpa absorveu sua dor e raiva, e agora as liberava, assombrando quem a possuísse. Era uma prisão para uma alma atormentada. Eu sabia que ela estava se alimentando de nós. Eu sabia o que precisava ser feito. Noite alta, entrei na sala de música. O ar estava gelado e a harpa emitia sua melodia mais alta do que nunca. Senti uma mão fria no meu ombro, mas não me virei. Peguei o isqueiro do meu avô e, pensando em toda a dor que aquele objeto havia causado, ateei fogo à harpa. As chamas lambiam a madeira escura e a melodia se transformou em um grito ensurdecedor, um lamento de dor e fúria. As cordas estouraram e uma forma esguia e escura emergiu das chamas, girando e se contorcendo, seus olhos vermelhos flamejando em ódio e desespero. Ela se lançou contra mim, mas as chamas a impediram. O grito durou uma eternidade antes de diminuir e se dissipar. A harpa virou cinzas e com ela o frio e a opressão se foram. Minha avó começou a se recuperar e a alegria voltou à casa. Mas as cicatrizes invisíveis permanecem. Ainda sinto um arrepio quando ouço o som de uma harpa e evito salas escuras. A experiência me ensinou o poder que alguns objetos podem ter, não apenas como símbolos, mas como receptáculos de dor e maldição. Às vezes, à noite, quando o vento uiva, juro que ouço uma melodia distante, um sussurro melancólico carregado de lamento, um lembrete da harpa sussurrante e da alma presa que ela carregava. Você já se perguntou o que se esconde por trás dos objetos que colecionamos? Sempre fui uma pessoa cética, dessas que riem de histórias de fantasmas e objetos amaldiçoados, até encontrar um medalhão. Foi em um mercado de pulgas antigo aqui em São Paulo, daqueles que você encontra de tudo, de quinquilharias enferrujadas a verdadeiros tesouros esquecidos. O medalhão estava em uma caixa empoeirada, perdido entre moedas antigas e botões descoloridos. Era feito de prata escura, com uma gravação intrincada de uma serpente mordendo a própria cauda, formando um círculo. No centro, havia uma pequena pedra opaca, de uma cor indefinida entre o cinza e o verde. O vendedor, um senhor corpulento com um olhar cansado, me disse que o medalhão era muito antigo, talvez de origem egípcia. Ele não sabia mais detalhes, mas havia algo nele que me atraiu, uma sensação estranha de que ele era importante, único. Comprei por uma pechincha, mais por curiosidade do que por acreditar em qualquer poder sobrenatural. No dia seguinte, usei o medalhão pela primeira vez. E foi aí que as coisas começaram a mudar. No início foi sutil, coisas que eu poderia facilmente ignorar como coincidências. Derramei café na minha camisa, perdi o ônibus para o trabalho, meu computador travou e perdi um relatório importante. Pequenas irritações, mas que se acumularam rapidamente. O que era estranho era a intensidade da minha reação a esses contratempos.
Eu me sentia irritável, impaciente, furiosa por coisas insignificantes, algo totalmente fora do meu normal. À noite, comecei a ter sonhos estranhos e perturbadores. Eram vívidos e carregados de uma sensação de presságio. Em um deles, eu caía em um poço escuro sem fim. Em outro, era perseguida por sombras silenciosas. Acordava cansada e com uma sensação inexplicável de angústia. Eu não associava essas coisas ao medalhão ainda. Era apenas uma sequência de dias ruins, pensei. Mas a frequência e a intensidade dos eventos começaram a me preocupar. Com o tempo, a má sorte se intensificou. Sofri um pequeno acidente de carro. Nada grave, mas o suficiente para me deixar abalada e com um prejuízo considerável. Em casa, objetos caíam das prateleiras sem motivo aparente. Uma lâmpada explodiu quando eu estava por perto, me assustando. A sensação de irritabilidade constante estava me afastando das pessoas. Meus amigos e familiares notavam minha mudança de humor, minha impaciência, e as discussões se tornaram frequentes. E então, comecei a ouvir vozes. No começo eram sussurros indistintos, como se alguém estivesse falando ao meu ouvido, mas eu não conseguisse entender as palavras. Acontecia principalmente quando eu estava sozinha e em silêncio. Os sussurros pareciam vir de perto, às vezes da direção do meu pescoço, outras vezes de dentro da minha cabeça. Era uma sensação incômoda e perturbadora que me deixava cada vez mais ansiosa. Em um momento de clareza, me lembrei do medalhão. Aquele objeto antigo que eu havia comprado por impulso. Comecei a notar que os eventos ruins sempre aconteciam quando eu estava usando. Decidi fazer um teste. Passei um dia inteiro sem o medalhão. Para minha surpresa, o dia foi relativamente tranquilo. Nenhum incidente, nenhuma irritabilidade inexplicável, nenhum sussurro. No dia seguinte, por curiosidade e um pouco de ceticismo teimoso, coloquei o medalhão novamente. E em poucas horas, a espiral de má sorte recomeçou. A confirmação de que o medalhão era a fonte do meu tormento veio de uma forma mais sinistra. Uma manhã, ao me olhar no espelho, notei uma marca estranha na minha pele, logo abaixo do local onde o medalhão ficava pendurado. Era uma mancha escura com o formato da serpente do medalhão, como se tivesse sido impressa na minha pele. Tentei esfregar, mas a marca não saía. Era como uma tatuagem temporária que se recusava a desaparecer. Naquele momento, senti um calafrio percorrer todo o meu corpo. Não havia mais dúvidas. O medalhão não era um amuleto de sorte, era o contrário. Era algo maligno que estava se agarrando a mim, trazendo desgraça para minha vida. As vozes se tornaram mais claras, mais insistentes. Eu conseguia distinguir algumas palavras agora. Eram sussurros de ganância, de inveja, de raiva. Sentia que essas emoções não eram minhas, mas estavam sendo implantadas na minha mente. Ao me olhar no espelho usando o medalhão, por uma fração de segundo, via um olhar diferente refletido, um olhar cobiçoso e malévolo que não era o meu. Era como se outra entidade estivesse olhando através dos meus olhos. Eu sabia que precisava me livrar daquele objeto o mais rápido possível. Tentei jogá-lo fora, mas de alguma forma ele sempre voltava para mim. Uma vez, joguei num rio e no dia seguinte o encontrei em cima da minha mesa de cabeceira. Parecia que ele não queria me deixar. Desesperada, procurei informações sobre como se livrar de objetos amaldiçoados. Li sobre rituais de purificação, sobre destruição através do fogo. Decidi queimar o medalhão. Levei para um lugar isolado e seguro. Acendi uma fogueira e joguei o medalhão nas chamas. A prata não derreteu facilmente, mas a pedra central começou a brilhar intensamente com uma luz verde doentia. As chamas ficaram mais altas e os sussurros se intensificaram, tornando-se quase gritos de agonia e fúria. Senti uma presença poderosa ao meu redor, tentando me impedir, mas eu fiquei ali, observando até que o brilho da pedra diminuiu e o metal escureceu, irreconhecível. Quando as cinzas esfriaram, eu as espalhei em um lugar distante, certificando-me de que nenhum pedaço do medalhão restasse. A marca na minha pele desapareceu gradualmente ao longo dos dias, os sussurros cessaram, a má sorte diminuiu. Mas a experiência me marcou profundamente.
Nunca mais olhei para antiguidades da mesma forma. Sei que existem forças que não compreendemos e que alguns objetos podem carregar consigo energias sombrias. E embora minha vida tenha voltado ao normal, às vezes, em momentos de silêncio, ainda sinto o leve arrepio na nuca, como se um sussurro distante ainda ecoasse na minha memória, um lembrete do medalhão da sorte inversa e do terror que ele trouxe para minha vida. Será que a maldição foi realmente quebrada ou apenas adormeceu, esperando uma nova oportunidade?